Graça e paz, África e o Mundo. Aqui é Gildo Rafael. Está a começar o seu programa de verdades bíblicas para a África e para o mundo. E no dia de hoje, iremos falar da perseverança dos santos, que é a quinta verdade, é a quinta verdade, não é? Das doutrinas da graça. E são essas que nós temos falado esses dias. E já falamos da depravação total do homem. E já falamos também da eleição incondicional, que Deus escolhe os seus eleitos, não mediante os seus esforços ou seu mérito, mas por causa da sua própria vontade. Já falamos também da expiação limitada, que Jesus Cristo veio e morreu na cruz pelos seus eleitos, não é? E também já falamos da graça irresistível, que é impossível que aqueles que Deus quer salvar, eles rejeitem a graça continuamente, ou rejeitem a graça até o fim. Aqueles que Jesus Cristo morreu por eles, de uma forma direta ou indireta, qualquer dia o Espírito Santo vai lhes chamar poderosamente ou eficazmente para a sua graça. Então essas são as verdades que nós já falamos até aqui e hoje iremos continuar. Falaremos da perseverança dos santos, ou seja, as pessoas que Jesus salvou, as pessoas que Jesus escolheu, as pessoas que ele morreu por eles na cruz, as pessoas que eles foram graciosamente alcançados pelo poder do Espírito Santo. Essas pessoas, será que vão perder a salvação? Será que é possível um crente regenerado perder a salvação? Essa é a pergunta que nós vamos responder hoje. E vamos usar os versículos bíblicos, vamos usar a Bíblia para poder responder essa pergunta. Ok? E desde então gostaria que cada um de vocês pudesse se inscrever no canal. Aquele que já se inscreveu, muito obrigado. E obrigado por vocês terem, por todo o carinho e por orar por nós, para que nós possamos crescer. E convidamos aqueles que ainda não se inscreveram no canal para que possam inscrever e compartilhar as notificações. E para que a glória do Senhor continue se manifestando, não é? Esse aqui é o nosso desejo, para que toda honra, toda glória seja para Ele, todo-poderoso Criador. Amém? Vamos começar. Quando falamos da perseverança dos santos, é o que nós chamamos de uma vez salvos, salvo para sempre. Não há possibilidade. É impossível que um salvo, um regenerado, não é? Aqueles que foram escolhidos por Deus, isso não é? São guardados pelo Pai. Nenhum desses que foram escolhidos pelo Pai vai se perder, ok? Nenhum daqueles que o Pai enviou seu Filho para morrer por eles na cruz vai poder perecer. Nenhum daqueles que foram regenerados com o Espírito Santo, eles vão cair da graça. Todos aqueles que receberam a graça salvadora de Deus são conduzidos para a glória, são protegidos, preservados para sempre. Okay? E essa salvação é tão abrangente e é completa. Ninguém é salvo um pouco. Deus não nos dá uma salvação temporária. Não temos nomeação provisória para o cristianismo. Não temos a salvação provisória. Nós temos salvação, ou a pessoa é salva ou não é salva. E quando a pessoa é salva, nunca deixa de ser salva. Ok? E aquele que Deus escolheu antes da fundação do mundo, antes do princípio do tempo, essas pessoas serão salvos para sempre. Ok? Todos os eleitos serão preservados para sempre. Para sempre. Todos os eleitos vão ser guardados por Deus. Ok? E essa é a verdade bíblica. Não existe espaço para perda de salvação daquele que já aprovou, daquele que já foi escolhido por Deus. Essa é a verdade bíblica. Então vamos começar um bocadinho naquilo que nos chama, no Deuteronômio 36, diz que o Senhor teu Deus circuncidará o seu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Então mostrando primeiro que a obra é de Deus. A obra de regeneração, quando diz que ele vai circuncidar o seu coração, a circuncisão que se fala aqui não é circuncisão do corpo, é aquilo que o apóstolo Paulo já chega de falar no livro de Romanos. A verdadeira circuncisão não é a circuncisão do corpo, ou uma circuncisão física, tal como o povo de Israel acontecia com eles. Aqui fala-se da circuncisão espiritual, que é a circuncisão de coração. Estamos a falar da salvação, estamos a falar da regeneração que o Espírito Santo faz. E a Bíblia diz que ele vai fazer isso para que tu possas amar a Deus, ok? De todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Ou seja, você será salvo, será regenerado para viver. Então não tem, se é circuncidado para viver, não há chance de morrer de novo.
Porque quem te circuncidou, quem te regenerou é muito mais poderoso. No Ezequiel capítulo 36, versículo 26, diz que porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ok? Eu vou pôr dentro de vocês o meu espírito e farei que andeis. É Deus que vai fazer com que nós possamos guardar os seus juízos e observar a tua palavra. É a obra divina. Ok? Mais uma vez, no Jeremias 32, no João 5:24, ok? O que diz? Diz assim, o próprio Jesus: em verdade vos digo. Escuta o que Jesus está a dizer. Vos digo o quê? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, ok? Não terá, mas tem a vida eterna. Aquele que ouve a minha palavra e crê, esse tem a vida eterna. Não é o futuro. Nós podemos perceber que a vida eterna não se alcança no futuro. No futuro é glorificação, ok? É a consumação. Mas a salvação é no presente. Tem a salvação, ok? E é no presente. Não entra em juízo, porque de acordo com Romanos 8 diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E por isso que não entra em juízo, porque não há condenação para eles. Mas passou da morte para a vida. Estamos a falar do quê? Uma obra feita no passado. Quando alguém crê no Jesus e o presente tem a vida eterna. Por que tem a vida eterna? Porque já passou da morte para a vida. Essa pessoa não tem como voltar a morrer. Ok? Não tem como voltar a perder a salvação. A salvação está consumada. Ok? A salvação está registrada. Vamos ver João 10, 26 até 29. Diz assim: mas vós não credes, Jesus dizendo, vós não credes porque não sois as minhas ovelhas. Olha, por que as pessoas não creem? Por que algumas pessoas que me ouvem agora não creem em Jesus? A resposta é essa: porque não são as minhas ovelhas. Os judeus não criam em Jesus porque não eram as suas ovelhas. Ou seja, alguns judeus não acreditaram em Jesus, não creram em Jesus. A resposta é porque não são as ovelhas. Por quê? Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha só. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Olha só, Jesus conhece aqueles que são seus. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Olha só, querido. Jamais. Essa é a beleza, maravilha, glória do Evangelho da salvação. Jamais perecerão. É a promessa do próprio Cristo, soberano, Salvador, o infalível, o impecável. Essa jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Para você que pensa que Satanás tem muito poder, ok, tem mais força. Então escuta aí. Diz Jesus, o dono, o rei dos reis, aquele que vai vencer Satanás com o sopro da sua boca, aquele que venceu a morte, que venceu o diabo lá na cruz. Ele diz que ninguém as arrebatará da minha mão. Quem não serão arrebatados na mão do Criador, na mão de Jesus? Quem são? Aqueles são suas ovelhas, os seus eleitos, o seu povo, a sua igreja. Ok? Aquilo que me deu, ou aquele que me deu, não é? É maior do que tudo. Então, quem deu a Jesus as suas ovelhas? É o Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ok? Então é através do Pai que nós somos entregues ao Filho, que Jesus disse que ninguém vê a mim se o Pai não lhe trazer, ok? O Pai é maior do que tudo. Da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, ninguém vai ter o poder suficiente de tirar os filhos. Satanás não tem poder. É por isso que Jesus disse que lá na cruz, disse, me foi dado, ok, depois de ele ressuscitar, disse, me foi dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder. Okay? Ninguém mais vai arrebatar as ovelhas de Cristo na mão de Jesus. Satanás já perdeu essa guerra, já perdeu essa batalha lá na cruz. E Jesus disse que está consumado, a obra está perfeita, a obra está feita. Querido, está selado isso. Ok? Então, isso é muito importante. Ninguém vai arrebatar. Ninguém, não tem como. Aqueles que são filhos, porque estão nas mãos de Cristo, não por causa do seu próprio esforço, é por causa do próprio poder. É o próprio Deus que lhes traz. É o próprio Deus que lhes faz, lhes conduz a Cristo. É o próprio Deus, é o próprio Deus que através do Espírito Santo são regenerados e voltam, vêm para Cristo. Ok?
Isso é muito importante, ok? E no João capítulo 14, versículo 3, Jesus diz que e quando eu for e vos preparar lugar, Jesus está dando a promessa à sua igreja, a seus filhos, às suas ovelhas, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou se esteja em vós também. Então uma promessa para a igreja, uma promessa para os filhos, para os eleitos. Eu voltarei para vos, vou preparar e voltarei para vos levar. Estamos a falar da sua segunda vinda, que Jesus voltará para levar a que são seus. Ok? Ninguém vai perder, nenhum salvo, querido, vai perder a salvação. João 17:12, Jesus continua: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Para nós que pensamos, olha, então Judas Iscariote, então o que aconteceu com Judas Iscariote? O que aconteceu com Judas Iscariote? Não era escolhido, era um discípulo. Então, não, a Bíblia diz que aquele simplesmente, não é? O Judas Iscariote era Jesus disse que nenhum daqueles que você me deu, excepto o filho da perdição. Judas Iscariote já estava condenado, não era salvo, outras palavras. Ele estava no grupo, mas não era salvo. É por isso que terminou como ele terminou. Não era salvo, não era nenhum eleito de Deus. Assim como a Bíblia diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, no fato de você estar na igreja hoje, que mostra que você é o salvo. Ok? Nem todos que vão às igrejas estão salvos. Por isso que Judas Iscariote estava num grupo, ele estava na mesma companhia, na mesma comunhão, mas não era salvo. Porque Jesus disse que aqueles que o Senhor me deu, ninguém se perdeu. Apenas o filho da perdição. Você viu aqui? Ok? Não era salvo. Os salvos jamais perderam a salvação. Ok? Jamais perderam a salvação. Prontos? Ok? Porque o salvo vai ser guardado até o fim. Assim como... Então, será que outros discípulos eram perfeitos? Não. O Pedro não era perfeito. Por exemplo, pecou contra Deus, negou Jesus 3 vezes, mas o que aconteceu? Ele arrependeu-se. O filho sempre volta para casa. Lembra do filho pródigo? No fim, voltou para casa, porque era filho, foi recebido. Ok? Não que os filhos de Deus não pecam, são perfeitos, não, mas porque sempre eles voltam para o Pai. Porque são guardados, são lembrados, são exortados pelo Espírito Santo. Ok? Vamos ver o Romanos 5, o Romanos capítulo número 9 ou 7, não é? Diz assim, sabemos, capítulo 8 ou 9, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Escute só. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Os que de antemão conheceu, estão falando dos eleitos, também predestinou, foram dado destino antecipado, para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Estamos a falar de chamada eficaz, estamos a falar da graça irresistível, estamos a falar do Espírito Santo entrar no coração do povo e fazer uma obra regeneradora, não é? E chamá-los para eles. A esses chamou. E aos que chamou, ok? Aos que chamou, a esses também justificou. Essa chamada aqui é chamada eficaz. Tem chamada geral que nós aprendemos, é a pregação para todo mundo, nós pregamos para todo mundo, mas a chamada eficaz não são as pessoas que fazem. A chamada eficaz é o Espírito Santo que faz no coração do eleito. Então, a esses que Deus chamou, a esses também justificou. Quem justificou? Cristo na cruz. O que é justificação? Tirar a culpa do pecado. Declarar o culpado ou declarar o réu como, não é, liberto. Ok? Livre da culpa. Então Jesus nos declarou como livres, como libertos, ok? Lá na cruz, não inocentes. Somos culpados, somos pecadores, mas fomos justificados, porque Ele é que nos justificou. Ele morreu uma morte vicária, nos substituindo e pagando a nossa culpa. Por isso que não há condenação para quem está em Cristo. Justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que é glorificar? Glorificar é obra não é? Da consumação da salvação. Jamais haverá dor, jamais haverá morte, jamais haverá, não é, desvio, jamais haverá pecado, ou seja, glorificação, total ausência do pecado, ok? Santificação é lutarmos contra o pecado, não ter mais poder sobre nós, através de santificação. Justificação, o pecado, não é, já não temos mais, a culpa do pecado já foi tirada, enquanto na glorificação é onde o próprio Deus nos traz fora e longe do pecado, nunca mais pecar.
a maior perfeição do que a perfeição do Jardim de Éden, porque o Jardim de Éden, o Adão e Eva, eles eram perfeitos, mas podiam pecar. Mas na glorificação, na segunda vinda de Jesus Cristo, quando estivemos com Ele lá, jamais iremos pecar. Ok? Mas porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, ok? Não é? Nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, não há nada que vai nos separar, nem a Satanás, nem a pobreza, nem a riqueza, nem a morte, nem a vida. Nada vai nos separar. Estamos selados, estamos justificados, estamos sendo santificados, ok? Essa é a obra de Cristo. Ok? Não tem como perder a salvação um crente regenerado. Olha só, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, ok? Presumindo em vós mesmo que veio o endurecimento da parte de Israel até que haja entrada a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, ok? De Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, quando o evangelho são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados, por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Estamos falando de Romanos 11, a partir do versículo 25 até 29. Os dons são irrevogáveis. O maior dom é dom de salvação. Ninguém vai revogar, ninguém vai perder a salvação. Nem se perde salvação, porque é um dom. O dom que Deus dá nunca vai se perde, dom. Ok? Porque não é só esforço para você ser salvo, não. Foi o próprio Deus que te salvou da sua pecaminosidade. Ou pecaminosidade. Right? Romanos 14... 2 Coríntios. Ok, vamos deixar Romanos. 2 Coríntios 1, 22. Quem também nos selou, ou que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ok? Nos selou. O Espírito Santo, através de Jesus, nós fomos selados. Ok? Fomos selados. O que é selo? Selo é mostrar que é algo que não pode mais ser adulterado. Não tem como. O Espírito Santo sela-nos e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Somos selados para mostrar que nós somos filhos para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Veja Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra em nós? O que é boa obra que nós falamos? Estamos a falar de obra de salvação. Ok? Aquele que começou a boa obra é Cristo, que começou a boa obra no nosso coração, através do Espírito Santo. Ele vai completar até o dia, até a vinda de Cristo, sermos guardados. Porque a Bíblia diz que Ele é autor e consumador da nossa fé. Então, a fé é de Deus. E Ele que vai consumar. Ele que vai glorificar essa fé. É autor e consumador. É Ele que que coloca a fé. É Ele que guarda a fé até o fim. É por isso que o salvo nunca e jamais perde a salvação, queridos. Ok? Jamais perde a salvação, queridos. Veja só, o Hebreus, olha só. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou, ok? Aperfeiçoou para sempre quantos estão santificados. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez promessa é fiel. Queridos, quem fez promessa de nos guardar até o fim, todas essas promessas que eu falei aqui, é fiel. Jamais vai negar, jamais vai abandonar as suas promessas. Ok? Veja só no 2 Timóteo 1,12. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele é fiel para me guardar até aquele dia. Ok? Então creia nisso, queridos. Isso é muito importante. Ok? 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 diz: ora, o Deus de toda graça,
que em Cristo, não é? Que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Fomos chamados através de Cristo para a eterna glória de Deus. Depois de terem sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Podemos sofrer, todas as coisas podem acontecer, às vezes podemos cair em pecado, às vezes podemos levantar, mas muita coisa, porque Jesus disse que no mundo tereis muitas aflições. Pronto, muita coisa vai acontecer, mas nós somos chamados por Deus em Cristo para a sua eterna glória. Depois de termos sofrido um pouco, estamos aqui, durante o tempo da nossa vida que vamos sofrer nessa terra como filhos de Deus, ok? O que vai acontecer? Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, ok? Firmar, fortificar e fundamentar. O fundamento é para que ninguém não pode ser abalado. Então, essa é uma promessa do Criador. Então, veja só o que o nosso irmão João disse, ok? Então, para aqueles que pastor, ele era nosso irmão, ele pregava, ele ensinava, e até que ele cantava no coral, mas depois desviou, morreu assim, morreu sem Cristo, e o que aconteceu com ele? Então, você não perdeu salvação? Eu conheço alguém que depois, querido, escuta só. Quem é salvo para sempre. Ou não era salvo, ok? Porque se for salvo, mesmo que um dia se desvie, um dia oscile, sempre há de voltar para casa como filho pródigo. O bom filho, como diz, o filho, aliás, sempre volta para casa. O exemplo é daquele ladrão na cruz, ok? No último dia da vida dele, voltou para casa, ok? Voltou para casa. Deus faz de tudo para o seu filho ser guardado até o fim. Então, aquele que até o fim da vida dele não volta para casa, mostra que nunca esteve em casa, nunca foi filho, né? Simplesmente isso. Nunca foi escolhido por Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 19, diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Saíram do nosso meio, onde era Judas Iscariote, né? Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Veja só, para que se desviam para sempre. Aqueles que por um certo vão, oscilam, a vida cristã às vezes tem isso, tem altas e baixas. Então, nós podemos pensar que ele perdeu salvação, mas ser filho há de voltar. Mas se ele continuar a vida dele assim até o fim da vida dele, sem Cristo, então mostra que não era dos nossos. Porque se fosse dos nossos, ele permaneceria ou voltaria para estar conosco. Essa é a palavra da verdade, queridos. Ok? Nenhum dos salvos perde salvação. Queridos, é Ele que nos chamou, é Ele que nos santifica, é Ele que prometeu que jamais eu vos dou a vida eterna, ninguém vai os levar das minhas mãos. Quem é maior que Jesus? Quem é? Satanás não é nada. Satanás ele espera que ele seja aprisionado para sempre, lá no lago do fogo. É por isso que confia em Jesus. Isso são as doutrinas da graça. Se nós estamos em pé, é porque Cristo está conosco. Agora, o que vai acontecer? Jesus, através do Espírito Santo, fomos dados, aqui são meios da graça, ok? Para nos fortalecer nos tempos difíceis. Se ler as Escrituras, temos a armadura do cristão. Ok? Temos a oração, temos a palavra, são meios da graça, temos a comunhão com a igreja, são meios que Deus nos dá para nos fortalecer, são o aconselhamento dos irmãos, a pregação do pastor no culto. Então, essa companhia toda é que Deus nos dá. Deus faz de tudo, nos dá tudo para que possa, até as tentações que Deus nos dá. A Bíblia diz que Ele nos dá tentações acima das nossas capacidades, mas Ele sempre nos dá um escape. Está tudo controlado, queridos. Estamos salvos. E salvos para sempre. Não vamos perder. O salvo de verdade. Atenção. O salvo de verdade jamais vai perder a salvação. Ok? Porque ele começou a boa obra que vai terminar essa obra. Ok? Então, essa é a palavra do Criador. Deus abençoe. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória por ele eternamente. Amém.